Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do L2 Podcast, o nosso segundo episódio. E hoje a ideia é falar de um tema aqui dando continuidade, né? A gente deu uma palhinha aí no episódio passado a respeito até o próprio nome, né? Do L2, né? O que significa isso? Que tá ligado aí aos nossos limiares. E a ideia então é a gente explorar um pouquinho mais esse tema, justamente porque a gente vai ter várias oportunidades aqui nesse podcast de falar de algumas questões relacionadas à fisiologia do exercício, principalmente aplicada aos esportes de endurance. Então a gente quer começar esse tema aí de uma maneira aí com o pé direito, tratando esse tema que é super importante para o esporte de endurance, né, Gil? Boa noite. E aí, como é que você tá? Tudo certo? Boa noite, galera. Boa noite, Dil. Tranquilo, tudo certo. Bacana, acho que vai ser um papo bem interessante, bem legal. E é um papo que faz muito sentido aí para a maioria dos praticantes de esportes de endurance, que está 100% ligado, né, ao nosso esporte, aos nossos treinos. Eu acho que conhecer um pouquinho, conseguir passar um pouquinho desse conhecimento para a galera, acho que vai ser bem importante, é bem bacana, assim, que na minha visão, facilita até na hora de treinar. Você sabe exatamente o porquê que você está fazendo aquilo. E não sei. Acho que é bem importante, assim. Sim, sim, com certeza. Eu acho que duas questões importantes aqui antes de a gente começar já o assunto, né? É, primeiro que tem ainda várias dúvidas, né? E vários mitos que estão relacionados aí com esses temas. É, na verdade, acho que a palavra não seria mito, né? Eu acho que são diferentes literaturas e cada uma de uma maneira interpreta de uma forma e aí acaba criando, de certa forma, alguns paradigmas que muitas vezes não tem ali algo relacionado que conversa com a literatura, né? Com evidências científicas e a gente vai aceitando aquilo como verdade, então eu acho que talvez a gente consiga tocar em alguns desses pontos aí no nosso bate-papo. E uma outra questão que é bem importante de citar aqui antes é que, como é um tema bem amplo, a gente não vai conseguir dar conta de, né, se aprofundar. Então, ainda é algo bem introdutório. E aí a gente quer, na verdade, fazer uma introdução e fazer um resumo, né? Um resumo. E aí, a partir daí, a gente começar a entrar especificamente dentro dos esportes, né? Como que a gente pode utilizar a nosso favor esses limiares, né? A gente chama de limiares fisiológicos aplicados no esporte, tá? Perfeito, Gil? Então é isso aí. Vamos começar pelo começo, como diz, né? Isso. Vamos fazer um bate-bola aqui. A gente eu vou fazendo algumas questões e você vai comentando e eu vou comentando em cima e a gente vai trocando essa ideia, beleza? Bora lá. Então acho que na primeira questão acho que a gente pode começar aqui como você falou, né, pelo começo, o que são esses limiares fisiológicos, né? Porque a gente ouve falar, a gente tem essa questão aí dos dois limiares, mas o que de fato o que de maneira simplificada aí para os ouvintes, o que seria esses limiares fisiológicos? Legal. Assim, os limiares fisiológicos assim, são pontos específicos, né? Onde ocorre basicamente as nossas mudanças ali, as respostas do nosso corpo, basicamente, né? Em relação a durante o exercício. Então, são momentos chaves ali que a gente vai mudando ali nosso substrato energético, a nossa resposta muscular diante do exercício e o corpo vai respondendo diante da intensidade do exercício também, né? Então, isso é uma coisa 100% individual. Então, cada pessoa vai ter seu ponto específico ali, dependendo da sua capacidade, do seu condicionamento. Certo? E são quantos limiares que a gente tem? Basicamente, são dois limiares, né? Então, limiar um, limiar 2, e aí um terceiro limiar que seria entrando na zona ali de VO2. No caso, isso seria as zonas ou os limiares? Só para entender.
São limiares, só que aí a gente já começa a trabalhar também essa questão da divisão de zonas que acontece durante a periodização, por exemplo, né? Já Uhum. entrando um pouquinho dentro desse ponto. Tá, então, de forma resumida, seriam dois limiares, né? O L1 e o L2, que vai Isso, dividir, então, aí em três zonas, né? Ou três domínios, que aí a gente pode falar mais pra frente, né? isso, perfeito. Cara, eu particularmente eu gosto de simplesmente chamar de L1 e L2, porque a gente tem dois autores que são os primeiros a trazer esse conceito, né, de limiares, e alguns vão chamar de limiar ventilatório, depois limiar de lactato, seria o segundo limiar. Tem autores que vão falar que o primeiro limiar seria o limiar de lactato né, e o segundo limiar seria o limiar anaeróbico. Então a gente vai ter diferentes nomes para se referir a esses dois limiares. Então eu não sei você, mas eu particularmente eu não gosto de nomear, né, limiar aeróbico ou limiar ventilatório e depois limiar de lactato, né? Eu simplesmente gosto de falar L1, L2 porque de certa forma a gente até descontextualiza, né, uma interpretação que depois a gente pode falar, principalmente em relação ao lactato. É, é, então, assim, de certa forma, eu acho que seria interessante a gente poder utilizar aqui também essa mesma nomenclatura, né, L1 e L2. O que você acha? Perfeito, assim, e até acho que fica mais fácil até pra galera entender, né? Porque que nem você falou, dependendo cada pesquisador, cada autor, então foi dominando de uma forma e de repente se você começa a falar um pouco de tudo, você começa até a confundir a cabeça, assim. Até pra gente que vai pesquisando, vai estudando, tem horas que você já começa a se embananar um pouco. Uhum. Mas então, definindo limiar 1, limiar 2, a gente já fica mais simples e mais fácil de Ótimo. explicar. Perfeito. Então vamos lá. Eu acho que você conseguiu resumir bem ali, né? Mas só complementando, eu acho que uma questão que marca bastante quando a gente analisa esses dois limiares são as questões das vias energéticas, né? É, a maneira como o nosso organismo ele vai metabolizar a energia, né? Ali o ATP, de maneira aeróbica, né, ou anaeróbica. Então, até por isso que a gente vai muitas vezes chamar, né, esse limiar 1 de limiar aeróbico e o limiar 2 de anaeróbico, que seria aquilo que a gente vai ter uma alteração muito mais significativa, né, nessas vias energéticas. E quando a gente olha isso num gráfico, então a gente consegue ver nitidamente, né, essa mudança das respostas fisiológicas do nosso corpo. Mas eu acho que talvez uma das questões bem importantes ali é essa relação do substrato energético. Que você concorda com isso? E teria mais alguma questão bem importante que marca, né, essa alteração no que se refere às respostas fisiológicas? Sim, acho que assim, essa parte substrato energético, como você comentou, acho que um dos pontos mais importantes ali. É, muitos definem também esse limiar pela questão ventilatória de respiração, que é onde a gente vai conseguir perceber também que é a forma como o corpo está precisando também de oxigênio ali naquele momento, né? E também a parte da muscular, né? Então, fibras musculares, vamos pensando assim para quem corre, ou até mesmo no pedal. Então, dependendo a zona que você está atuando ali, vai ter uma predominância ali, ou começa a puxar um pouquinho mais um tipo de fibra, e quando se passa dessa zona, desse limiar, você começa também a ter um recrutamento de outras fibras musculares também durante o exercício. Então são alguns dos pontos fisiológicos que tem uma mudança um pouco maior, assim, pensando nos limiares, né? Uhum. E acho que a gente já pode até. Eu acho que não é necessariamente o foco, né? Falar das zonas aqui, mas é difícil falar dos limiares aplicado para o esporte sem pelo menos citar, né? A importância disso para periodização, né? Para pensar em qual tipo de treino e qual que é a importância de cada tipo de treino e quais benefícios vão trazer considerando esses limiares. Então, a gente tem ali até o L1, né? Ou seja, intensidades que vão ser abaixo do L1
seria aquele domínio moderado. Exercícios que tem uma intensidade que vai ser entre o L1 e o L2, ou seja, que fica ali no meio do caminho, né, que são o domínio, a gente vai chamar isso de domínio, que é um domínio um pouco maior, né? Ou seja, a gente já sai do moderado e já vai para um Pesado, domínio né? pesado, né? E acima do pesado, ou seja, aqueles treinos acima do L2, que principalmente são exercícios ali de VO2, exercícios intervalados, tiro, a gente já vai estar aí num domínio severo. Então, seria basicamente a gente teria três domínios, ou três zonas, né? Seria a moderada, a pesada e a severa. Só que a partir daí a gente pode fragmentar em mais zonas, né? A gente poderia colocar ali, por exemplo, Z1 e Z2 no até o limiar 1, né? Que ficaria seriam duas zonas que estaria nesse domínio moderado. Teríamos, por exemplo, aqui pensando em seis zonas, né, de treinamento, a Z3 e Z4, que seriam as zonas que estaria entre o L1 e o L2, e acima do L2 seria as zonas Z5 e Z6, né? Claro que a gente está usando aqui como referência como a gente trabalha, né, em nível de zonas, mas a gente vai ter diferentes formas de organizar essas zonas, em três zonas, em cinco zonas, em seis zonas, em sete zonas, né? Mas resumidamente a gente teria basicamente três domínios, né? Um domínio que vai ser até o L1, o domínio que é do L1, L2 e o domínio que está acima do L2. Então, acho que agora o que é interessante a gente abordar aqui é falar um pouquinho, né, do L1, né, desse limiar, e qual que é a importância dele para o esporte, como que a gente utiliza, e depois a gente se aprofunda ali no L2. O que você acha? Pode ser? Perfeito. Até para galera entender, assim, para quem basicamente nunca tem ouvido falar dessa questão de limiares ou zonas, né? Então, até para quem treina, já tem um pouco de contato, né? Principalmente ali quando treina com assessoria ou com algum treinador que vai definir essas zonas para a pessoa. Agora, para quem nunca treinou, né, e nunca ouviu falar, chega a ser um pouquinho confuso nesse primeiro momento, né? Porque às vezes tem gente que fala assim, pô, eu tô treinando leve, né? E daí a gente vem aqui falando que nossa primeira zona é a zona moderada. Então, porque tem essa situação que, a partir do momento que você já está praticando alguma atividade física, já não existiria um realmente leve, né? Você já está levando o seu corpo a sair né, do momento ali estável, de conforto, né? Ou de repouso, digamos assim. Então, por isso que já inicia, né? Falando de moderado, depois pesado e depois, por fim, o severo. E aí, quando a gente faz essa divisão em mais zonas, aí que a gente começa a colocar ali Z1, Z2, ali como leve. Mas na verdade já entra, né, como basicamente um moderado dentro dos domínios de intensidade, né? Até porque, na Até verdade, essa questão do leve, muito leve, moderado, né? Que a gente denomina esse nome das zonas, seja 5, 6, 7 zonas, é como uma maneira, na verdade, de ficar mais fácil a compreensão, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, Z2 seria um treino leve, Z3 um treino moderado e assim por diante. É uma maneira da gente também ter usar e fazer um paralelo com a percepção subjetiva de esforço, né? A escala de Born adaptada de 0 a 10, que daí a gente consegue fazer esse paralelo, né? Então, por exemplo, o que é leve seria ali uma percepção 2, 3 e assim por diante. Então fica até mais fácil de compreender. Mas faz todo sentido essa questão de que a partir do momento que a gente está fazendo um exercício, a gente está fazendo uma atividade que eleva a nossa frequência cardíaca, ele já é uma atividade moderada, né? Então, pensando nesses três domínios. Só que é uma questão de nomenclatura, né? Então a gente poderia dar outros nomes, o que é por isso que é importante compreender, né, o que é esse limiar, porque senão muitas vezes uma pessoa diz assim, eu tô treinando em Z2, só que na verdade vai ver ele tá ali acima de Z2, né? Então, é ter esses parâmetros bem definidos é super importante. Mas falando então desse bacana. primeiro limiar, né, Gil, o L1. Uhum. Primeiro, vamos lá. O que caracteriza esse L1? Assim,
caracterizando, pensando, respondendo até de maneira mais fisiológica mesmo, então, L1 seria quando o corpo nosso está usando de maneira com Até, maior até, a, predominância, né? até a L1, né? No caso. Até L1, Isso. isso, aham. Que a gente está usando basicamente ali como, de maneira predominante, o nosso corpo está usando, oxidando gordura, né, e carboidrato, isso para gerar energia, né? Então, energia que se dá o nome de ATP, né? Que seria adenosina trifosfato, né? Então, assim, isso através do metabolismo aeróbico mesmo, né? A partir disso, a gente, bom, vamos basicamente aumentando a nossa intensidade ali e o corpo vai produzindo alguns produtos, subprodutos diante dessa produção de energia ali. Então, aquela história, a gente produz algo e isso vai se transformando em outra coisa. Isso tudo dentro do nosso corpo, dentro da nossa célula. E então isso vai gerando ali o chamado lactato, que muitas pessoas devem ter ouvido falar também, quem pratica exercício. Tem uma certa confusão também quando se fala dele também. Que essa produção de lactato que acontece dentro dos músculos, e isso começa a aumentar, né, aos pouquinhos ali, dentro do músculo, da musculatura mesmo, né. E só que esse lactato, ele serve também como substrato energético, e quando você está ali em limiar 1, o teu corpo vai utilizando esse lactato, ele vai removendo ali da célula muscular e mandando para outra região do corpo, né, para até ser usado como substrato também. E o teu corpo está em equilíbrio. Então, por isso que no limiar 1 a gente consegue permanecer em atividade por um longo período de tempo, né? A gente está comentando no episódio passado, assim, o nosso diferencial como humano, né? Então é o fato da gente ter esse sistema que funciona redondinho, que vai permitir com que o ser humano seja o ser humano mais resistente, quer dizer, seja o ser vivo mais resistente que temos aqui na Terra, né? Então, o sistema cardiorrespiratório vai manter esse estado estável, né? Então vai ter energia, vai ter oxigênio, tudo que a tua musculatura vai precisando, né? Dentro da questão do muscular, a gente tá utilizando basicamente ali as fibras musculares de tipo 1, que são as fibras mais lentas, né? Só que são as nossas fibras musculares mais resistentes também. Então, pessoas do Endurance tendem a ter uma predominância de fibras do tipo 1. Exemplo. Gil, só fazendo um parênteses, né? Eu acho que seria interessante comentar também, porque assim, a gente chega falando já, fibra do tipo 1, e tem muita gente que nunca ouviu falar, né? Primeiro, assim, o que é fibra, basicamente, né? E o que seria esse tipo 1, tipo 2, e se tem mais algum? Uhum, certo. Então, assim, a gente tem nosso músculo, certo? E ele é composto ali, digamos assim, ele é formado como se fosse por fios, né? Tentando exemplificar. Então, esses fios ali seriam nossas fibras, né? Então, acho que não sei se for uma pessoa que não coma carne, mas se você for realmente lá comer carne, você consegue até ver isso daí. Quando você está Então, você cortando consegue... você tá cortando um músculo, né? Você pega ali um músculo bovino, por exemplo, e você corta na maneira transversal, a gente vai ver aquele monte de pontinhos na carne, né? Então aquilo como se são fosse... um monte de fibras forma aquilo chama de músculo, né? Uhum. Então, e Basicamente, assim, basicamente a fibra seria a nossa menor unidade, né? A nossa célula muscular. exatamente. E assim, e esse amaranhado de fios, digamos assim, que formando essa musculatura, que vai ter essa contração ali, então todas essas fibras musculares contraindo juntas, vai fazer a contração muscular, vai fazer o movimento articular do teu corpo ali, enfim, né? Então, quando você está
correndo ali, andando e tudo mais. Então tá acontecendo tudo isso aí dentro da musculatura para causar o movimento mesmo. E aí o corpo ele tem algumas fibras que são mais voltadas para algum determinado tipo de exercício e outras para outros. Então nisso, né, sabemos que tem basicamente esses dois tipos de fibras, que é o tipo 1, são essas fibras mais lentas. Então, assim, acontece uma contração mais lenta, né? Porém, ela é muito resistente. Então, ela consegue atuar e permanecer em exercício, contrair e relaxar por muito mais tempo, né? Antes de acontecer a fadiga, vamos pensar assim. Enquanto a fibra do tipo 2, ela tem uma predominância de ser mais rápida, né? Então vamos pensar assim, esportes requer uma maior explosão. Vamos pensando assim, um cara que 100 metros rasos. 100 metros rasos, ou o cara que faz ali um powerlift, né, levantamento de peso com altas cargas, de maneira rápida ali, que vai precisar desse recrutamento de fibras de maneira, são fibras fortes também, mas de maneira rápida. Então, o nosso corpo ele vai utilizar essas fibras do tipo 2 com maior predominância. E até dentro da própria fibra do tipo 2, tem ali duas divisõezinhas, tipo 2A e tipo 2B, que também tem algumas características assim individuais, que ela vai ter um tipo ali que vai dar uma mesclada entre uma e outra, mas assim, de maneira mais sem se aprofundar tanto lá dentro. A gente já vai fazer um episódio sobre fibras, né? Então de maneira mais geral, seria isso, né? E o nosso corpo ele vai sintetizando esse tipo de fibra de acordo com o que a gente vai usando. Então, assim, se eu sou uma pessoa que treino o endurance, a corrida, uma pessoa, ele vai ter essa predominância, ele vai ter mais fibras do tipo 1. Enquanto uma pessoa que tem um treinamento mais específico, como pensando assim, um velocista, um levantador de peso, ele vai ter uma predominância do tipo 2. Tá? E é por isso que acontece de você ser um corredor, né, magro, você não vai sair disputando lá com o Usain Bolt. Ah, mas pô, eu corro um monte. Não, mas o Bolt ou alguém que seja mais atual hoje ali, um velocista, geralmente você vai ver o perfil do atleta. Ele é um cara mais forte, com a musculatura maior. Então você vai ver um levantador de peso, ele é um cara forte, grande. Só que se você colocar esse mesmo cara para querer correr 10 km, uma maratona, provavelmente ele não vai conseguir. Porque ele tem... O corpo dele está preparado de maneira diferente, né? Eu acho que um exemplo até no ciclismo, né? A gente poder olhar o cara do ciclismo de estrada comparado com aquele que é do ciclismo de pista, né? Primeiro que são perfis diferentes, um é muito mais de endurance, muito mais de resistência, né? Enquanto o de pista é muito mais explosão, mas é uma carga que ele... É uma potência que ele vai aplicar ali por um período curto, né? Então ele vai ter ali 15, 20, 30 segundos e é aquilo, né? Então é um tiro único que tem um tempo limitado, né? Enquanto a endurance ele consegue permanecer isso por muito mais tempo, porém numa velocidade menor, né? Uhum. Perfeito, é isso mesmo. Então é isso, e assim, voltando ali para a questão dos limiares, né? Então, o limiar 1 é onde a gente consegue correr de maneira confortável, né? A respiração, você consegue falar com a pessoa se estiver correndo do lado, você consegue correr cantando, conversando, né? Dentro do universo dos corredores ali, é o pace fofoquinha que a gente comenta ali, que você tá mais lento, você consegue passar ali uma hora correndo ali, batendo papo que teu corpo não vai sentir, né? Então você vai ter oxigênio suficiente ali para manter aquela atividade por bastante tempo, né? E dentro do que o corpo está utilizando, realmente, como eu comentei anteriormente, ali, basicamente gorduras ali, carboidratos, né? Então, dentro do limiar 1, basicamente seria isso, tio. Eu não sei se você Eu acho que eu quiser só... complementar com mais alguma coisa. Eu vou complementar com uma questão que você falou aí do pace fofoquinha, que por que é interessante, né, ter isso como referência?
O limiar 1 é uma maneira da gente poder perceber se ainda a gente está no limiar 1 ou a gente já ultrapassou esse limiar, é você conseguir correr e poder conversar. Ou se você está sozinho, né? Você cantar uma música ou você conseguir falar sem ficar ofegante. Se você aumenta a velocidade, a frequência cardíaca aumenta, você vai ter já uma respiração um pouco mais ofegante, em que você não consegue completar uma frase, por exemplo, você já saiu, né, desse limiar 1 e você já está ultrapassando ele, né? Então, e aí a gente entra numa questão bem importante, que inclusive que se fala muito, né? A tal da Z2, né? Então, o que que seria essa Z2? Eu acho que é importante a gente falar. E por que que ela é tão famosa assim, né? Por que que todo mundo fala, o treininho Z2 aqui, e às vezes tá correndo um pace ali de sub 4,30, né? Para alguns ali abaixo de 5 já nem seria o Z2 mais, né? Então, primeiro, o que Uhum. que é esse Z2? E aí, por que que ele é tão famoso? Boa. Então, assim, o treino em Z2, quem até estuda ou vê mais coisas de corrida ali, os canianos lá treinam horas, alto volume, alto, sei o que, em Z2, aquele pace leve e tudo mais. Então você veja um cara ali que corre uma maratona ali com pace de 2 e pouquinho, você pensar que o cara treina a maior parte, aí você pensa, pô, o cara tá treinando tiro, o cara tá treinando que nem um doido ali pra ficar rápido, né? A gente entra na história, o cara não quer ficar rápido, o cara quer ficar resistente, só que logicamente que essa resistência seja da maneira mais rápida possível, né? E aí por isso que os caras treinam a rodagem lá leve, né? Mas isso é leve de verdade mesmo, assim, até a gente mesmo aqui amador, talvez teria que treinar até um pouco mais leve do que a gente treina, mas a gente acaba se empolgando ali, quer aproveitar que não é um dia bom de treino, e até porque a gente não, né, a maioria de nós ali não treina por tantas horas também, com volume tão alto assim, então a gente tem que adaptar o nosso treino de acordo com a nossa necessidade e com o tempo também. Mas a importância do treino Z2 é porque, como comentei anteriormente em relação a limiares, é o treino que acontece ali abaixo do limiar 1. Né? Então até o limiar 1 ali. Que é onde a gente vai estar treinando tudo isso aí que a gente englobou. A nossa capacidade, a nossa eficiência aeróbica, né, que é o fato do corpo ali captar oxigênio, utilizar esse oxigênio como, né, transportar diante das células e utilizar ele como dentro do exercício ali, né, na hora de utilizar como fonte de energia também, né. Então, melhora a nossa capacidade de utilizar os substratos energéticos ali dentro do limiar 1, então ali as gorduras e os carboidratos ali. E aí, assim, a gente treinando isso daí, a gente vai ficar mais resistente. A gente vai melhorar tudo isso aí e isso vai subindo um pouquinho o nosso limiar, tá? Vamos pensar lá em tempo, pra galera poder entender um pouquinho melhor. Então, se assim, o meu treino em Z2 era correndo num pace de 7. Então, 7 minutos para cada quilômetro que eu fazia. Estou treinando isso ali, a minha capacidade aeróbica vai melhorar. As minhas fibras do tipo 1 vão estar mais treinadas e o meu corpo vai ter mais delas. A minha capacidade de utilizar os substratos energéticos, né, vai estar melhorada. E aí que eu começo a ter a evolução, né? Então eu deixo de estar correndo lá em Z2 para pace de 7 e vou começar a correr ali para pace de 6,30, né? E isso também acontece ali dentro, agora entrando um pouquinho dentro ali da parte da musculatura, ali da parte da fisiologia mesmo, a gente tem as nossas mitocôndrias. Para quem é do Endurance, é nosso coração, digamos ali, é onde a coisa funciona realmente. E dá um Quanto bom mais, nome, e dá um bom nome pro filho, né? Ou pra olha aí, ó, filha, né?
Quem tá, Fica a tá na dica, dúvida aí, ó. Ó, Imagine, mitocôndria. mitocôndria. Vem cá, mitocôndria. Vem aqui com o pai. E assim, é um nome que dá pra menina e pra menina. É uma boa. Então, assim, as mitocôndrias, elas ali são, digamos assim, nossas usinas de energia, né? Dentro das células musculares. Então, é nelas que acontece ali a nossa produção de ATP, né? Através do metabolismo aeróbio. Então, quanto mais mitocôndrias eu tenho, mais rápido e melhor vai ser essa produção de ATP. Né? E, então, assim, e o treino na zona 2 ele aumenta, né, o tamanho dessa mitocôndria. E aí que é chamado de a biogênese mitocondrial, né? No fim, ele vai tornar o nosso músculo mais eficiente, né, nessa produção de energia, né, com oxigênio e com gordura. Só fazendo E um comentário em relação à mitocôndria, uhum, é, eu acho que é importante a gente destacar que a mitocôndria ela tem uma especialidade de utilizar a gordura, né, como substrato energético para transformar isso em ATP, em energia, né? É, mas por que quando a gente sai, né, acima das Z2, ou seja, a gente sai acima do L1, a gente já não tem esses benefícios, né? Porque a gente vai explorar um pouquinho isso mais para frente, mas eu acho que tem uma questão fisiológica importante a gente compreender, é que a, a gente tem na corrida basicamente dois substratos energéticos, né? Que é a gordura e o carboidrato. Porém, o carboidrato ele fornece uma energia mais rápida, né? Uma disponibilidade de energia mais abundante, digamos assim. Já, já a gordura, ela é uma molécula mais complexa, ou seja, ela é uma molécula maior que leva mais processos para ser quebrada até se transformar no ATP, que é a menor unidade de energia disponível para a gente utilizar no nosso músculo. Se a gente aumenta a velocidade, ou seja, não há tempo suficiente para quebra, né, para o metabolismo dessa gordura para transformar isso em energia. Então a gente já deixa de estar predominantemente de gordura e começa já a utilizar o substrato energético do carboidrato, né? E aí entra essa importância, né, da mitocôndria, porque justamente você fazer exercícios, né, em baixa intensidade, você vai cada vez mais não só, né, aumentar o tamanho da mitocôndria, mas vai aumentar o número de mitocôndrias dentro da fibra muscular. Então, ou seja, fibras muscular, falando, né, dessas fibras do tipo 1, quanto mais mitocôndria tem, mais eficiente a gente se torna para queima de gordura. Ou seja, a gente consegue cada vez mais utilizar, né, desse substrato predominantemente, né, porque nunca é um só, mas predominantemente mais gordura justamente para se tornar mais eficiente, né, a utilização desses recursos durante o exercício. E aí, fazendo um comentário aqui que você falou, né, dos quenianos, dos etíopes, que fazem aqueles longos treinos, né, em baixa intensidade. Aí perguntaram pro Kipchoge o que é correr leve para ele, né? O que é correr em baixa intensidade. Para ele, ele falou que correr um pace de 6,30 para ele é correr em baixa intensidade. E aí a gente, né, meros mortais, se a gente fizer um treino ali nesse ritmo, a gente tem até vergonha de postar isso no Strava porque, nossa, eu vou parecer lento, né? E esse é um grande desafio para a gente também com os nossos alunos, porque quando a gente fala, ó, tem que correr em baixa densidade, tem que correr leve. Dá primeiro aquela impressão, a sensação que não tá treinando, e aí, poxa, mas não tem que correr rápido, correr forte para melhorar, né? E não é bem isso, né? Parece contraditório, mas existe uma explicação fisiológica. Eu acho que é justamente esse um dos pontos mais importantes a gente entender, né? Até onde que vai esse L1. Senão a gente já perde esses efeitos que a gente está falando aqui. perfeito. É exatamente isso, assim. E aí, como você comentou dessa parte de realmente a utilização ali do substrato energético, a gordura é um substrato energético que a gente tem normalmente assim uma carga, um estoque grande,
né? Por mais que a pessoa seja magra, ainda assim ela tem um estoque grande. Enquanto ali o substrato de carboidrato, por exemplo, ele é bem mais limitado. Então, se você não tem essa capacidade de utilizar ali o substrato que você tem maior abundância, quando acabar o teu carboidrato, acabou a tua energia. E é ali que você vai, né? Dali pra frente, só pra trás, que nem diz, né? Uhum. Então, é aí que diferencia realmente a pessoa. Assim, mas eu vou tomar o carbogel. Assim, não é assim que funciona, né? Porque também até isso aí vai levar um tempo e se fosse pra gente ficar dependendo só do carbogel, a gente não precisaria nem se alimentar durante a semana, vamos pensar assim, porque não é assim que funciona, né? Então, pra galera entender também. Ainda mais tratando de, de treinos ou provas ali de duração, né, maior, né? Então, aí que tá realmente essa importância, e que nem o Dio comentou. A gente vai passar isso aí pra galera, não é fácil, entender? Até, que eu não me comentei, até a gente mesmo vai treinar, e até, como diria assim, a gente aprender a treinar, né? É, a gente também tem essa situação do sair correr lento, precisa um treino um pouco mais chato, é um treino mais longo, Principalmente os geralmente. longões, né? Porque assim, geralmente o leve a gente tem que fazer um volume maior também, então é mais tempo correndo, né? Acaba tendo aquele cansaço, digamos assim, físico ali, articular, muscular, porque você fica mais tempo ali, né? Tendo aquele contato com o solo, a gente pega os dados depois ali do relógio, enfim, aí você vai ver lá, você tem um contato maior, né, com o pé no solo, digamos assim, então que lá vai te dar um estresse ali físico também. Só que e quando você corre mais rápido é diferente, né? Então, às vezes sente melhor, né? Tudo aquilo lá. Mas pra gente realmente evoluir, né? Treinar em Z2, olha, é essencial. Basicamente é essencial. Porque se você ficar sempre correndo forte, a tendência é você ficar estável, basicamente. Né? Gil, Dificilmente você vai, de- né, evoluir. deixa eu te fazer uma pergunta aqui, mas é só pra gente deixar aqui uma deixa, talvez, pra um episódio mais pra frente. Se correr em Z2 torna nosso corpo mais eficiente para para queima de gordura, né? Ou seja, a gente torna mais eficiente ali as enzimas oxidativas dentro da mitocôndria. Para quem corre só não pensando em performance, mas pensando em emagrecimento, então significa que faz muito mais sentido correr só em Z2? Enfim, essa não, é aquela pergunta que a gente não consegue responder aqui, né? Porque teria que. É, por isso que minha respiração foi aqui, né? Mas assim, só para não deixar 100% em branco ali, depende. Depende, porque realmente até ia comentar isso aí, talvez para quem tá pensando ali na parte de emagrecimento mesmo, né? Vai pensar assim, pô, então vou correr e meus problemas estão resolvidos, né? Porque vai queimar só gordura. Só gordura. Só que, assim, o corpo ele vai utilizar o que tá ali um pouco mais fácil para ele. E realmente o carboidrato ali, né, o glicogênio muscular ali, ele vai estar mais fácil de ser usado. Então, se você estiver carregado disso ali, a tendência é você utilizar só aquilo. Aí eu lá saio fazer os meus 30 minutinhos de caminhada, né? Ou de trotinho, bem levezinho. Mas eu tomei um belo café da manhã antes, eu jantei aquela janta, aquela macarronada na noite anterior, né? Eu venho me alimentando bem ali. E aí eu saio fazer meus 30 minutos, o teu corpo nem vai chegar ao ponto de precisar utilizar gordura, porque você está com uma reserva energética ali de carboidrato, ali de glucogênio que o teu corpo nem vai utilizar. Gordura, basicamente. Então, assim, se fala-se muito em o treino leve, mas né, pensando assim, nessa utilização da gordura, mas isso tem que estar associado realmente com uma dieta, né? Com algo realmente pensado para aquilo, né? Então, enfim.
E aí existem diversas estratégias, né, para A isso. gente gosta de ficar abrindo uns parênteses assim que daí a gente não consegue fechar mais, né? Então. Não, mas deixa eu só aumentar um pouco esse parênteses aqui, só pra colocar mais lenha na fogueira, porque daí a gente depois faz um episódio só pra falar disso. Porque teoricamente, quer dizer, teoricamente não. Na verdade, quando a gente tá em repouso, o nosso corpo consome predominantemente, né? Praticamente a gordura. Quando a gente tá deitado assistindo ali uma Netflix, basicamente é o metabolismo ali que utiliza a gordura, né, como fonte de energia. Então, teoricamente, se a gente só ficar em repouso, a gente queima muito mais gordura do que carboidrato, né? Exatamente. Só que o problema é que a gente consome muito, teoricamente sim, né? Mas o problema é que a gente acaba consumindo muito mais calorias do que o que a gente gasta ali parado, né? Mas a gente olha, por exemplo, os caras lá que vão naqueles largados e pelados. Quem que consegue sobreviver por mais tempo sem energia, sem proteína, sem carboidrato, é aquele que tem um percentual de gordura muito maior, né? Que é uma reserva, é um estoque grande, né? De, Uhum. de energia que a gente tem. E aí você vai ver o cara perde lá 10, 15, 20 quilos. E o que que ele fez? Não fez nada, ele só ficou sentado, deitado no meio do mato ou na frente de uma praia, nem pra caçar o cara levanta. E não comeu, né? E não, E não comeu. e não comeu, né? Então, nesse sentido, faz todo sentido. Porém, tem uma questão de fórmula matemática aí que não fecha, né? Quando você consome muito mais. Então, e aí uma coisa importante, né? Porque a questão dessa eficiência na queima de gordura não é simplesmente só no exercício, naquela sessão, naquele treino. Isso é uma questão que leva tempo. Então você vai treinando o seu organismo ao longo prazo. Então não é do dia para noite que o teu organismo vai se tornar uma máquina de queima de gordura, né? Isso leva tempo. Então, muitas vezes, um atleta ali bem treinado, que já tem um histórico de anos, né? E muita rodagem em Z2, ou seja, ele vai se tornar eficiente para queima dessa gordura até em momentos de repouso. Ou seja, aquele cara que ele precisa realmente comer, ele precisa se alimentar uma certa quantidade de calorias diárias, justamente porque ele vai estar fazendo essa queima independente do treino que ele faça. Né? Então ele vai estar fazendo treino em alta intensidade, ele também vai estar fazendo essa queima de gordura, né? Até mesmo no treino de tiro, né? Então não é pensar que simplesmente só vai correr ali leve e vai ser o suficiente, né? Exatamente, perfeito. Gil, e o que mais, né, que tem de importância aí de treinar em baixa intensidade, né, nessa tal Z2? Uhum. Quais seriam as outras melhorias? Beleza, então assim, a gente falou, né, retomando ali então sobre essa questão da utilização, né, do substrato energético, e também dentro dessa questão entra a utilização do oxigênio, né, do próprio oxigênio. Então assim, quando a gente treina em Z2, a gente tem um aumento ali dos nossos capilares, né, seriam nossos pequenos vasos sanguíneos ali que estão em volta dessa nossa musculatura, né, das fibras musculares ali. E ali que acontece a entrega do oxigênio para a fibra muscular. Então, quanto mais capilares, né, mais oxigênio chegando da maneira mais rápida dentro dessas fibras, né. E quem leva esse oxigênio ali dentro né, dentro do sangue, ali dentro dos capilares, da veia, enfim, chama-se a mioglobina, né? Que é uma proteína que ela armazena e transporta o oxigênio ali para dentro dessa fibra muscular, né? Então, quando a gente está treinando em Z2 também, tem o aumento dessas proteínas, né? Das mioglobinas. E aí, a gente vai ter, né, mais, e aí, por fim, consegue levar mais oxigênio também para dentro do oxigênio. Então, tem mais captação e maior utilização do oxigênio ali dentro da mitocôndria que a gente comentou ali anteriormente. Então, isso é E mais uma essa adaptação.
E essa questão da capilarização, né, ela é uma via de mão dupla, né? Ao mesmo tempo que quanto maior essa capilarização para levar o oxigênio até as fibras, você também tem uma maior capilarização justamente para captar, né, e remover esses metabólitos dentro da fibra muscular, né, que vai dar aquela queimação, aquela fadiga. Então, quanto melhor quanto mais eficiente você consegue correr depois, posteriormente, você consegue correr mais forte, porque você vai ter mais caminhos por onde esse sangue pode passar, removendo esses metabólitos que vai dar essa sensação de fadiga, né? Uhum. Então você tem essa contribuição nos dois sentidos, né? Na leva do oxigênio e, na, e no transporte, né, desses metabólitos para remoção isso dentro da nossa fibra muscular. Uhum. Perfeito. Exatamente isso. Então, esse é mais um, né, das adaptações fisiológicas que acontece durante o treinamento. Então, quanto mais treinado, né, eu estiver, tudo isso aí que a gente foi comentando vai ser melhorado e é por isso que a gente começa a melhorar realmente ali dentro do, do esporte que a gente está praticando, né? E se eu não treinar em Z2, né? Como que eu vou melhorar isso aí? Como que o meu corpo vai entender que eu preciso melhorar isso ali? Né? A gente treina para levar essa demanda pro corpo. O corpo entendendo assim, opa, esse cara tá precisando disso. Né? Eu tô levando, eu tô saindo da zona de conforto e o corpo vai entender assim, poxa, eu preciso de mais mitocôndria, porque as que eu tenho aqui não tá dando conta. Eu preciso de mais vaso sanguíneo, porque os que tá dentro aqui não tá dando conta, meu músculo tá sofrendo. Então, o corpo ele vai conversando consigo mesmo. E eu preciso treinar. Então é para isso, não tem como ter essa adaptação se eu não estiver ali rodando, e rodando, e rodando em Z2, né? E olha que interessante, se você dá uma forçadinha um pouquinho mais, você já passa do limiar, começa a correr na Z3, ou seja, você já não vai ter nem os benefícios, né, da Z2, e por outro lado você também não vai ter nem os benefícios de correr ali próximo ou acima do L2, que a gente vai falar já na sequência, né? Então, e é muito fácil você se empolgar e dar uma forçadinha, nossa, tá gostosinho aqui e tal, mas é aquela zona que você não melhora e fica sempre estagnado, né? Então é aí que faz a diferença também de correr com o treinador, né? Ter alguém que entende dessa, desse aspecto fisiológico justamente para dizer assim e orientar o atleta, né? Ó, é Z2, hoje é leve, né? Então, vai ter o dia E que é você vai o. correr forte, vai ter o dia que você vai ter, aí você vai ter que correr forte. Então, mas o dia de correr leve é correr leve, né? E de é entender o exa- que que é exa- leve, né? exatamente isso. E é o que faz, assim, a maioria do pessoal que corre, assim, que não corre com instrução, é de correr, 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 né? Eles corre todo dia e não evolui, né? Ou, assim, evolui quando? Quando ele nunca correu na vida, ele começa a correr. Aí ele começa a correr, eu tô saindo do zero, meu corpo ele não tinha nada disso aí, eu comecei a correr, então ele vai já ter, né, essa sinalização e falar assim, opa, eu preciso de algumas melhorias aqui. Só que a partir do momento que eu fico só repetindo aquilo lá, né, que é o pessoal correndo ali basicamente todo dia, né, em Z3, Z4, né, ele que vai ficar estagnado. Aí o sujeito vai lá e fala assim, nossa, eu tô correndo muito pouco, preciso correr mais. Aí ele vai aumentar o volume. Aí o que que acontece, Gil? Quando o cara vai lá e aumenta o volume correndo nessa intensidade? Lesão, né? Lesão. É caixa. É joelho que vai pro pau, é quadril, é tornozelo, é uma é, fratura ali por estresse ali, enfim. Né? Uhum. Então, É, mais um parênteses. antes da gente entrar, né, nessa questão agora do L2, ou seja, tudo isso aqui é para falar do L1 e teria muito mais coisas, né? Só que vamos pro próximo limiar, porque senão a gente não ficaria um episódio só para falar do L1, né? Exatamente. É, mas aí tem uma questão que, que é bem importante, né, nesse sentido aí da L1, que é justamente essa questão da importância, né? De você identificar e saber o que é L1, né? Qual que é o teu limiar. Então, porque senão a gente acha que está correndo ali em limiar 1 e acaba, né, correndo acima disso.
E outra questão importante é só para as pessoas terem uma ideia do quanto de volume que se corre nessa intensidade, né? Um dos modelos mais utilizados, né, dentro da periodização de corrida é, seria aquele modelo da periodização polarizada, né? Que seria 80-20, ou seja, 80% do treino em Z2, Do volume né? do treino, né? Do volume ali em Z2 e 20% próximo ali do L2, né? Então, ou seja, 80% do tempo que o atleta está correndo, ele vai correr em baixa intensidade. E isso, né, é bastante coisa. Então, e aí pode dar aquela sensação de que, poxa, eu não estou forçando, não estou correndo, não vou evoluir, né? Mas é como o nosso corpo funciona, né? Como as respostas fisiológicas se adaptam. Gil, L2. L2 talvez seja, né? Não vou dizer que seja tão mais importante quanto o L1, né? É, mas é um limiar de extrema importância para a gente identificar, porque é um marco que a gente tem justamente numa prova, por exemplo, né? Ou seja, o que acontece quando a gente ultrapassa esse segundo limiar, né? Então a gente sabe que tanto o L1 quanto o L2 são mudanças fisiológicas que acontecem no nosso corpo, né? No sentido ali de respiração, no sentido de acúmulos de alguns substratos dentro da nossa célula, né, muscular, e a mudança ali do substrato energético. Mas o que marca então essa transição, né, do L, dessa zona quando a gente sai para o L, de um domínio, né, que seria o domínio pesado, para o domínio severo, que é delimitado por esse L2, que é esse limiar, né? Que alguns chamam de limiar de lactato, alguns autores vão chamar de limiar anaeróbico. Então acho que esse terminho anaeróbico que já dá uma deixa, né? Uhum. Exatamente. Anaeróbico porque o nosso corpo já não começa a não ter como principal fonte ali né, o oxigênio, digamos assim. Então, aeróbico seria a parte ali realmente focada no oxigênio. Então, estou utilizando ali a principal via realmente ali energética. E O que acontece? o oxigênio, só um parênteses, né? O oxigênio, a mitocôndria, ela se desenvolveu, né? Historicamente, justamente por conta do oxigênio. Ou seja, a mitocôndria, ela utiliza o oxigênio, né? Ela capta oxigênio para essa utilização de energia, né? Essa queima de energia. Então, no caso, o que você está querendo dizer é que não se utiliza, então, numa fonte anaeróbica o oxigênio, ou seja, isso não vai estar. Não faz muita diferença ter ou não ter esse volume, né, de mitocôndria, correto? Exatamente. Exatamente. E assim, e nesse momento, né, que a gente começa a sentir a fadiga ali, né, dentro do nosso corpo, né, se instalar ali durante o exercício, né. Então, enquanto eu tava lá correndo lá no Pace Foquinha conversando, vai ser naquele momento que você vai começar a ficar mais ofegante, né. Então, tu vai precisar respirar mais e mais. E aí eu já entro por que você começa a querer respirar mais e mais. Ele fala assim, mas velho, eu não tô usando oxigênio, então eu posso tampar aqui e continuar correndo. Não é assim que funciona também. Mas você começa a respirar mais e mais, então assim, você não vai conseguir ficar falando mais ali. Então é aquele momento que você vai já ter que se concentrar na corrida, a coisa começa a ficar difícil, né? E isso acontece por quê, tá? Essa demanda ali, o metabolismo aeróbio já não começa a não dar conta mais, né? Do serviço, digamos assim. Quando a gente comentou lá que o corpo ele conseguia se manter em equilíbrio porque em L1, porque conforme a gente ia tendo exercício e utilizando o ATP, que é nossa energia ali, isso ia gerando
subprodutos, né? Dentro deles o lactato, né? E aí o corpo ele conseguia remover esse lactato ali com tempo suficiente para permanecer a musculatura, o corpo em equilíbrio ainda, né? E aí você consegue permanecer por mais tempo dentro da atividade. Aqui em L2 você já continua tendo essa produção, só que essa produção acaba sendo mais rápida desses subprodutos ali dentro da utilização de energia. Então o corpo já não consegue mais dar conta, né, dessa velocidade de produção, e ali sim o corpo ele começa a ficar sair da homeostase realmente, já começa a ficar um meio diferente, né? Além disso, ali enquanto a gente estava utilizando na maioria, né, as fibras do tipo 1, quando a gente entra pro limiar 2, a gente também já começa a recrutar mais fibras do tipo 2. Então, fibras mais rápidas. Então, vamos pensando lá que eu tô correndo lento, eu começo a correr mais rápido, né? Eu vou precisar utilizar essas fibras também. Elas são mais rápidas, elas são mais potentes, só que elas fadigam de maneira mais rápida também. Então, ali isso já vai começar a se sentir cansado, fadigado. E esse produto, né, esse produto que a gente produz ali durante a queima de energia, né, o lactato, dentro do músculo, ele acaba se intensificando, o corpo não consegue remover, e o lactato, por muito tempo, ele foi o vilão da história, né? Ele estava 100% associado, né, à fadiga. Então, assim, eu tinha fadiga porque eu tinha um aumento do lactato na musculatura, né? E não necessariamente isso. Então, o lactato ele aumenta, só que o que faz realmente a gente sentir a fadiga, aquela perna queimando e tudo mais, na verdade está associado com uma queda do nosso pH, né, sanguíneo. Então eu vou estar com o meu sangue mais ácido, digamos assim, né? Então eu vou Que ter dá uma a cidade. essa sensação de acidose, né? Exatamente. Ele vai estar mais ácido porque eu vou ter mais íons de hidrogênio livre ali dentro da célula, né? E esse íon de hidrogênio que está, ele é realmente um subproduto também dentro desse toda essa quebra ali de substrato energético e transformando em ATP e energia, e esse ele vai sobrando ali um íon de hidrogênio, e o corpo ele tenta remover aquilo ali e ele não dá conta. E nisso o nosso meio vai ficando mais ácido. E essa acidez a gente consegue perceber ela ali através de fadiga. Então é o momento que a nossa musculatura já não contrai de maneira normal, ela já começa a ficar fadigada, já começa a se sentir dor, já começa a sentir aquela perna queimando, né? E eu comentei na respiração, a respiração se está tentando respirar mais porque o corpo está querendo colocar mais energia, oxigênio ali e fazer a gente soltar esse gás carbônico que está lá dentro também, fazer com que o corpo consiga remover esses íons e remover o lactato. Então é o corpo tentando agir para você continuar dentro do exercício. Mas vai chegar um momento que não vai dar mais, né? Então tudo isso aí são situações que vão acontecendo quando a gente passa do limiar 1, né? Então o limiar 2 é um momento que você consegue correr, você consegue permanecer exercício, só que você tem um tempo ali, digamos assim, mais limitado, né? Quanto tempo disso aí vai depender do quão treinado você tá, né? E é interessante essa questão do lactato, porque assim, é, gente, vocês não estão entendendo, tudo que a gente está falando aqui ainda é só a ponta do iceberg, assim, a gente teria que se aprofundar em muito de cada coisa que a gente está falando aqui para compreender melhor isso, né? E a gente poderia fazer um episódio aqui só sobre o lactato, né? O Gil falou essa questão do lactato não ser o vilão, porque
Na verdade, assim, eu diria nem por muito tempo. Ainda a gente vê, tem muita gente que ainda fala que o lactato é o responsável pela queimação, né? Aquela sensação de sentir o músculo queimar, né? Pela fadiga, o que não é verdade, né? Mas muito se dá porque até hoje, né, por que eu prefiro chamar de L2? Porque muitos chamam de limiar de lactato. E muitos falam que você precisa treinar a resistência ao lactato, né? Como se o lactato fosse alguma coisa ruim. E na verdade não, né? O limiar, na verdade, o lactato, na verdade, ele é muito mais um marcador, né? Em que a gente vai determinar isso, ele em milimols, né? Então, geralmente ali a gente fala que acima de 4 milimols a gente já vai ter a gente já vai estar nesse limiar, né? Passando pro limiar, a gente já tá passando esse limiar 2, né? Que é conhecido aí muito com o limiar de lactato. Justamente porque a gente utiliza o lactato como marcador, mas não é necessariamente o lactato que vai causar essa queimação, né? Então isso é uma coisa que muita gente acaba confundindo, justamente por não compreender, né, esse processo, né, o que acontece com o lactato, a questão ali até mesmo dessa dessa conversão, né, da glicose em piruvato, né, que depois que você comentou ali que vai sobrar sempre íons H+, né, e que essa acidose, né, pela diminuição do pH que vai causar essa sensação de queimação. Só que o que é interessante pensar que não só o lactato ele não é o vilão, como ele é o mocinho. Na verdade, o lactato, você falou, antes de falar lactato, eu acho que não tem como falar lactato sem falar do sistema de tamponamento, né? O que é o tamponamento? A gente tem vários sistemas de tamponamento, que é tentar manter o corpo em homeostase. Né? O que é a homeostase? É o equilíbrio, né? É quando o cálculo fecha em zero, ou seja, você, você produz, né, um metabólio e esse metabólico é removido e transportado, né, fora da célula. Quando você começa a aumentar essa produção de muitos metabólitos dentro da nossa célula, e o corpo não consegue dar conta de remover, a gente já passou esse segundo limiar. E um dos principais sistemas de tamponamento, né, é o mais conhecido, né, que é o tampão bicarbonato, que justamente ele vai, né, ter uma série de conversões que no final das contas a gente vai sobrar ali moléculas de CO2, que justamente é a hora que a gente tem essa respiração super ofegante, que é justamente o organismo trabalhando para eliminar essa acidose intramuscular. Mas não só o sistema tampão bicarbonato, você tem o próprio lactato servindo como sistema de tamponamento. Então, o que o lactato ele faz? Né? Ele ajuda a diminuir essa acidose quando ele captura, né, esses íons H+, e para servir depois como energia, né? Ele vai... interessante a gente citar aqui que o lactato, depois ele vira uma fonte de energia que é consumida principalmente, né, pelo nosso cérebro e pelo nosso coração. Então, ou seja, ele não só é o vilão, como ele é o mocinho. Ele nos fornece energia que depois vai ser utilizada pelo músculo cardíaco. E aí entra uma questão que as pessoas, né, a gente até esses dias estava conversando, que muitas vezes se faz aquela volta calma, né, uma rodagem em baixa intensidade no final de um treino forte, que é justamente com essa intenção de remover o lactato, ou seja, treinar em baixa intensidade no final do treino ajudaria a remover o lactato. Mas daí a pergunta é, se o lactato ele não causa nenhum tipo de fadiga, de queimação, por que a gente tem que remover o lactato, né? Mantendo uma atividade em baixa intensidade depois do treino. Então, aí são questões que ainda a gente muitas vezes vê que continua se fazendo no treino, mas muitas vezes por um desconhecimento, né, de como que funciona a fisiologia e qual que é a aplicação de cada um desses elementos, né, no nosso corpo durante o exercício. Uhum.
Não, exatamente. E assim, e a gente sabe que tudo isso aí, né, entrou a questão do lactato, e até hoje pessoas enxergam como o vilão, né? Basicamente, assim, precisando se atualizar um pouco mais, porque isso aí, quando, né, eram feitas pesquisas, analisava, e simplesmente o lactato aumentava junto ali, quando você tem o aumento também da acidose, dos íons H+. Então, o pessoal cansava, tinha um aumento do lactato. Ah, então lactato que é o problema. Aí depois, mais pra frente, que foi analisado que na verdade isso era uma, entre aspas, uma coincidência, ele tá aumentando junto, mas era um momento que realmente o ambiente já tava ficando mais ácido. Então aí sim que foi visto essa situação. E que ainda ele ajudava nessa questão do tamponamento, né? É, enfim. Então são situações e é por isso que a ciência vai mostrando e vai se atualizando também para a gente entender cada vez mais de como funciona, né? E, e é que você falou, resistência ao lactato, né? O que é isso, né? Então, e é utilizado até hoje, mas e é por isso que a gente está aqui, para trocar uma ideia, para cada um entender um pouquinho ali de como funciona, né? É, Desmistificar alguns isso, temas. exatamente. Gil, bem, então a gente falou um pouco aqui, né, não se aprofundou ainda, né? Mas acho que já deu para entender quais são os marcadores, né? E o que acontece dentro do nosso corpo, principalmente dentro ali da célula muscular, quando a gente ultrapassa esse segundo limiar. Mas ultrapassar esse segundo limiar é importante para o treinamento, né? Então a gente tem que treinar, a gente precisa treinar, assim como lá na outra ponta a gente precisa correr, né, leve, abaixo do L1, a gente também precisa correr, né, acima do L2. A gente precisa correr acima desse limiar. E por que a gente tem que correr acima desse limiar, né? Você comentou que quando a gente corre em alta intensidade acima do L2, a gente vai utilizar predominantemente, né, as fibras do tipo 2 e predominantemente a gente vai usar do substrato energético, que é o carboidrato, que é uma fonte limitada e como é um processo anaeróbico, né, ou seja, a gente não está utilizando oxigênio, a gente não consegue ficar muito tempo nessa zona. A gente consegue correr de maneira muito forte, de maneira muito potente, mas por pouco tempo. Então aí que surge os famosos treinos intervalados, né? Ou seja, você vai correr um período curto em alta intensidade e você vai basicamente correr no teu máximo. E aí você não vai conseguir correr muitas distâncias, não vai conseguir correr 5 quilômetros nessa intensidade, né? Você vai correr um período limitado. E aí depois você vai descansar por um período, né? Você vai ter um período de recuperação e depois vai dar um novo estímulo. Por isso que a gente chama de treino intervalado. Então, basicamente, correr acima desse limiar, né? Desse segundo limiar, é fazer os treinos intervalados, né? Os famosos tiros. E se você não está correndo no teu máximo, né? A ponto de não conseguir sustentar, você não está correndo acima do L2, né? Você está fazendo um contínuo intensivo, mas ainda é um contínuo. Mas qual é a importância? Então, por que a gente tem que correr treinos intervalados para melhorar na corrida, né? Ou seja, no esporte de endurance, na natação, no ciclismo? O que acontece, né, a nível fisiológico quando a gente corre acima do L2? Bacana. Então, assim, a gente, que nem você comentou, a gente treina lá em L1 porque a gente precisa colocar o nosso corpo a entender que eu preciso de adaptações fisiológicas de maneira mais profunda ali, me dando ferramentas, digamos assim, para que durante o exercício o meu corpo consiga aguentar e ser resistente, eu tenha fibras, eu tenha tudo isso aí. A mesma coisa acontece nessa outra ponta, quando a gente já passou do L1, foi pro L2, eu estou treinando o meu VO2 máximo, que a gente fala, que seria assim, nossa capacidade, né, do nosso corpo bombear sangue com maior volume, né,
dos nossos músculos extrair mais oxigênio, né, do sangue devido a essa densidade capilar e mitocondrial. E aí, com isso, o atleta consegue manter essas altas intensidades por mais tempo. Isso aí aumentando o nosso VO2 máximo, né? Eu também tenho uma adaptação e uma melhora na capacidade anaeróbica, né? Então, assim, os treinos intervalados acima do L2 ali, eles vão estar expondo nossos músculos a um ambiente, né, como a gente comentou, de uma produção maior assim, do lactato. E aí talvez é por isso que talvez seja isso que o pessoal queira falar quando fala assim, treinar resistência ao lactato. Não é exatamente isso que acontece, não é resistência ao lactato, mas sim essa adaptação fisiológica ali do corpo estar trabalhando ali no ambiente que tem essa maior produção. E aí o que ele precisa fazer? Ele precisa resolver esse problema que você está tendo ali, né? E então, assim, como que ele vai entender que eu preciso resolver? Eu preciso colocar meu corpo, expor o meu corpo àquela situação, né? Para ele falar assim, não, então tá, então agora eu tenho esse ambiente, agora eu preciso resolver esse problema e eu preciso, né, tamponar isso daí, né? Então, o que a gente falou, tamponar. Então, vai melhorar a nossa capacidade do corpo de tamponar, então, assim, remover esses íons H+, ali dentro do ambiente ali, né, da célula muscular. E o que acontece nesse caso? Melhorando esse tamponamento, né, eu vou tardar a minha fadiga. Então, eu vou sentir aquela queimação um pouquinho mais tarde. Então, porque o meu sistema conseguiu melhorar, né, esse tamponamento, né, essa remoção desses íons H+ ali também. E também né, o transporte, essa remoção também ali do lactato para ser utilizado depois como fonte de energia, né? Então, como resultado, o atleta ele vai aguentar a correr, né, em ritmos mais rápidos, sem sentir, né, essa fadiga, essa queimação muscular tão rapidamente, digamos assim. Então, vai permitir que eu corra lá meu 5, meu 10, meu 21, meu 42, numa velocidade que antes eu não conseguia, mas agora eu consigo porque o meu corpo ele já está adaptado, ele já está melhorado para aquilo. Eu expus o meu corpo para aquela situação, né? Então, é por isso que a gente treina ali o intervalado, né? E aí, assim, por isso que existem diversas formas de treinar o intervalado também. Diversas distâncias. Então, vai depender muito de... colocando um exemplo aqui. Se eu vou correr uma prova de 5 km, eu vou... Normalmente, a gente faz intervalados ali com distâncias menores, porque eu quero ser mais rápido. Então, eu vou expor o meu corpo ali no ambiente que eu vou estar... minha fibra do tipo 2 vai ser mais utilizada, então ela é uma fibra que fadiga mais rápido, então eu não quero que ela fadigue tão rápido assim, eu vou estar colocando meu corpo ali em acidose de maneira muito rápida, preciso que ele remova, só que é para 5 km, então eu vou estar mais rápido, só que se eu for fazer um treino intervalado, ou se eu for fazer uma prova de maratona, 42 km, daí ele fala assim, nossa, mas eu não corro tão rápido assim numa maratona, então eu não preciso treinar intervalado, a gente precisa sim. Só que de uma maneira um pouco diferente, porque você não quer fazer uma maratona bem, você não quer finalizá-la correndo, ou correr ela durante todos os 42 quilômetros. Eu quero, eu tenho uma meta, eu quero correr para sub 4 horas e meia, sub 4 horas, sub 3, né? Então, você vai estar rápido para aquela prova. E eu preciso que o meu corpo seja adaptado também a essa fadiga, né? Então, geralmente a gente vai fazer treinos intervalados também, só que eu vou ter que expor o meu corpo por mais tempo, né? Então, aí por isso que a gente vai fazer um intervalado, só que é um intervalado com distâncias maiores, né? Então, e assim, aí a gente, né, entre essas brinca ali dentro do treinamento, né, com essas demandas, com essas capacidades, ou com as adaptações que o corpo precisa ter, né, depois com o intervalo, se é um intervalo passivo, se é um intervalo ativo, né, então tem tudo isso aí por trás, né, envolvido. Então é por isso que a gente precisa passar disso aí, treinar, né, acima disso.
um exemplo, né? Principalmente você falou aí da questão da maratona, para quem quer correr maratona sub 3 horas, é fazer treinos intervalados sob fadiga. Ou seja, você coloca o atleta para correr um longão, por exemplo, 20, 25 quilômetros em ritmo de prova, e aí no final ainda faz, sei lá, 4 séries de 2 quilômetros, né? Acima do limiar, ou seja, você coloca ele no estado de fadiga e ainda você expõe ele a uma intensidade ainda maior justamente para criar essas adaptações. Então, ou seja, você alia, né, dois tipos de treino, que é o que acontece na prova, né? Você vai estar cansado, mas ainda assim você vai ter a necessidade de sustentar esse equilíbrio, né? Essa homeostase mesmo né, num ritmo forte, porque uma maratona sub 3 horas é correr um pace abaixo de 4,16, né? E para meros mortais correr aí 5 quilômetros, né? 5, 10 quilômetros nesse ritmo é puxado, né? É um ritmo alto. Então, é necessário você criar essas adaptações por meio desses treinos, né, de alta intensidade. Exatamente. E assim, entrando até em outros benefícios, além do da questão do desempenho esportivo ali, né? O aumento, a gente comentou do VO2, já tem pesquisas ali que apontam, por exemplo, assim, que uma pessoa com um VO2 um pouquinho mais alto do que o normal, digamos assim, de uma pessoa sedentária, de uma pessoa muito pouco ativa, ele já reduz e muito o risco, por exemplo, assim, de problemas cardiovasculares, de ter um AVC, por exemplo. Então, e também tem pesquisas que mostram que você tendo um VO2 um pouquinho maior, a tua possibilidade de viver muito mais anos ele é muito mais aumentado. Então, mais um motivo, além da parte do desempenho físico, da gente estar treinando e melhorando nosso VO2 máximo. Existe uma correlação, né, entre um VO2 maior com a expectativa de vida. Exatamente. Gil, ok, a gente falou que então tem o L1, falamos do L2, falamos o que caracteriza cada um e qual que é a importância dele no treinamento esportivo. Eu acho que é interessante a gente falar aqui também, né, como se determina esses dois limiares, né? A gente tem, então, o L1 e o L2, mas a gente tem aí várias formas de determinar esses limiares. Principalmente, né, o segundo limiar. Então a gente procura identificar principalmente o segundo limiar, porque a partir do segundo a gente consegue predizer, né, qual seria o L1. Né? Então existem alguns protocolos. O padrão ouro seria hoje para determinar o L2 seria um teste laboratorial, né? Um teste de esteira, em que você vai fazer coleta de sangue e para mensurar, né, ali o volume, né, do lactato sanguíneo. Então, basicamente, você coloca o atleta para correr ali numa esteira ou numa bike e vai aumentando essa intensidade, vai aumentando ali os estágios, vai aumentando né, o estímulo que o atleta tem que fazer, né, o quanto que ele vai ter que forçar, né, seja em potência na bike ou seja em velocidade numa esteira ou numa inclinação, né, na esteira também, que vai dar esse aumento de carga. E vai coletando essa amostra de sangue. Então, a cada estágio você geralmente fura ali o dedo ou a orelha e coleta esse sangue e vai controlando. Quando perceber que ali a quantidade, né, em milimol por litros aumenta de forma rápida, ou seja, se torna insustentável, ou seja, o organismo remover essa quantidade de lactato, que geralmente ali é aproximadamente 4 milimol por litro de sangue, se identifica daí qual é a velocidade que o atleta está correndo, e ali se determina então que aquela velocidade seria o L2 do atleta.
Porém, fazer esses testes acaba se tornando muito custoso, além de ser invasivo, né? Porque você tem que ficar furando ali a orelha e coletando sangue várias vezes do atleta. Então isso se torna um pouco difícil de você fazer, né? E principalmente a gente, né? Que tem, trabalha com assessoria de corrida e tem alunos no Brasil todo, a gente muitas vezes não vai ter aquele aluno próximo da gente. É, então, como que é possível, Joe, a gente poder determinar, né, de maneira indireta, ou seja, sem fazer a coleta de sangue, para predizer esse segundo limiar? Tem alguma maneira indireta da gente poder determinar? Show de bola. Tem sim. Né? Então, assim, e são maneiras já comprovadas cientificamente também que são fidedignas, eficazes, né? Então tem toda uma fórmula, tem todo um protocolo a ser seguido, porque quando foi colocado esses protocolos, né? Esses testes ali para predizer os limiares, então foi feito comparação realmente ali pegando ali um teste feito ali em laboratório e tudo mais, que seria um teste ouro, né? E comparando com o teste feito em ambientes fora do laboratório com uma demanda de tempo, de financeiro, de estrutura muito menor, e analisando se aquilo lá batia ou não com o teste. E sim, né? Então, é possível fazer, né, de maneira muito mais, entre aspas, simples e sem ser invasiva, né? E chegando no resultado muito próximo mesmo, né? E um desses testes é o teste de velocidade crítica, por exemplo, né? Como que ele funciona, né? Então, assim, a velocidade crítica, né? Ela seria a nossa velocidade, a maior velocidade que a gente consegue sustentar, né? Pelo um período longo de tempo, né? Sem fadigar, né? Então, assim, a gente coloca ali com um período longo de tempo entre ali 50, uma hora de, de exercício ali, basicamente, né? Então, assim, ele é um excelente indicador de desempenho, né? E é usado para a gente poder prescrever os treinos, para a gente delimitar essas zonas ali de treino, né? Então, assim, colocando, por exemplo, ali essa questão do quanto tempo, né, em que prova que a gente poderia colocar isso aí. Por exemplo, assim, o velocidade crítica seria mais ou menos a gente fazer uma prova de 10 km, nosso melhor 10 km, né, nosso RP de 10 km, pensando numa prova plana, até porque o teste é feito no ambiente plano, né? E aí seria mais ou menos por ali que a gente poderia definir o nosso seria mais ou menos a nossa velocidade crítica. Mas a gente não precisa correr 10 km para definir essa velocidade crítica. Não precisa expor a gente a ficar uma hora correndo em algum ambiente ali, no nosso máximo, né? E aí, se realmente, às vezes, sem saber qual que seria o nosso máximo. Então, eu poderia achar que eu estava no máximo e quando desse 25 minutos de corrida eu não aguentar mais. Daí, vamos, não, para lá. Não é essa aí, vamos fazer outra dia. Então, não é assim que funciona. Então, a gente consegue fazer de uma maneira mais curta também, né? É, enfim, né? E assim, a gente delimitando, a gente determinando ali nossa velocidade de crítica, a gente depois consegue determinar também a nossa zona de treino, né? O Divano comentou lá no começo, a gente consegue fatiar essas zonas de treino e saber exatamente. Então, assim, eu sei que o meu L2 está aqui, né? Que é a minha velocidade crítica. Então, eu quero trabalhar em limiar 1, eu quero trabalhar em Z2, então eu sei que vou colocar para baixo aquela, né? Se eu quiser trabalhar em VO2, então eu sei que eu vou colocar para cima, né? E além disso a gente consegue prever também
qual que seria o nosso pace para a prova, se seria uma prova de 5 km, e eu posso até predizer mais ou menos quanto tempo você conseguiria fazer, né, aquela prova. Então, se, sei lá, eu faria uma prova de 5 km para 30 minutos e eu fiz para 35, pode dizer assim, cara, aconteceu alguma coisa, né? E entre outros fatores também, né? Aí nem entrando nesse mérito ali, mas aí a altimetria, tempo, calor, alimentação, tudo isso aí também conta. Mas são maneiras ali em teste que a gente consegue determinar e prever até qual que seria os seus melhores desempenhos, dependendo da distância também. E acho que é importante falar que para os nossos alunos, uma das primeiras coisas que a gente faz quando o aluno chega na assessoria é fazer o teste de velocidade crítica, né? Então, e a gente vai reaplicando esse teste a cada período, justamente porque essa velocidade crítica ela muda, ela pode ela pode regredir ou como ela pode melhorar. Então, e a gente vai realinhando, vai redefinindo, né, essas zonas de treino, justamente com base nessa perspectiva, né, de qual é a velocidade que você consegue manter por um longo período de tempo sem ter essa quebra, né? E ajuda a gente bastante a determinar estratégia de prova, né? Então, o atleta ele quer correr 10 km a sub 40 minutos, então será que ele está pronto para aquilo? Será que ele realmente ele consegue? Então, com base nesse teste, a gente consegue estimar, né? Claro que tem outros fatores que influenciam também. Mas um exemplo, né, que a gente foi fazer uma corrida plana, né, no litoral, no final do último ano, do ano passado, e a ideia justamente era bater o RP, né? Então a gente sabia ali que a velocidade crítica era no ritmo, por exemplo, aqui 4,20. Então a gente sabe que a gente poderia correr nesse 4,20, né? Então a gente estima ali que para uns 5 km a gente consegue correr em torno de 105% da velocidade crítica. Então a gente podia correr ali em 4,10, 4,15, que era garantido que não ia quebrar, né? Claro, tinha outros fatores, calor, questão psicológica, e realmente, né, a gente seguiu a estratégia e conseguiu fazer um ritmo ali com confiança de que não ia quebrar. Porque se você corre uma prova longa, principalmente 5 km é uma prova curta, muito explosiva, mas um 10, 15, uma meia maratona, acima da sua velocidade crítica e permanece nessa velocidade crítica por muito tempo, o que acontece? O que acontece com o atleta, Ju? Quebra. Quebra, né? Então, essa quebra é justamente isso, é você ir além, né, daquilo que você consegue correr, né? E a explicação é tudo que a gente falou aqui, né? Esse aumento aí desse acúmulo, né? Desses subprodutos, né? Aí da utilização de energia dentro da nossa célula muscular. Então, de maneira bem resumida, a importância da gente determinar esses dois limiares, né? Para a gente também prescrever os tipos de treino. Então, para os treinos independente do número de zonas que o treinador fatia, né, esses domínios, a gente vai ter ou seja, abaixo do L1 seriam aqueles treinos que são contínuos, longos, né, a ritmo de maratona, então aqueles longões em baixa intensidade e com longas distâncias. Entre o L1 e o L2 seriam então aqueles treinos contínuos, mas de maneira mais intensa, né? São aqueles treinos para tempo, que a gente vai correr basicamente no tempo de prova, né? E acima do L2 seriam os treinos intervalados, né? Então aí a gente consegue então determinar qual seria a velocidade que o atleta tem que correr em cada um desse tipo de treino. Certo, Ju? Exatamente. E aí que a gente vê o quanto o treinar não é simples, né? Contamos quanta coisa. Na verdade, treinar é simples. Agora, montar o treino para que você realmente consiga evoluir, tem bastante coisa que é envolvida, né? Tem por trás disso, né? Sim, sim. Então, E aí a alegria do treinador quando coloca na semana lá correr em
em Z2, né? Vai ver o treino do aluno lá, ele bateu o RP, né? É o RP. E assim, até uma coisa que aqui dentro da assessoria também a gente trabalha bastante, principalmente para a galera que acabou de entrar, é você ter essa própria percepção, né? A gente trabalhar com o KPSE, né? Que é a percepção subjetiva de esforço. Porque é onde a gente começa a se conhecer melhor, para aí eu conseguir também definir o que é o meu leve, né? E sentir no corpo o que realmente é o leve. Porque a gente geralmente conversa com os alunos assim, fala, olha, até para você fazer o teste de velocidade crítica, você precisa já ter uma pequena noção do que eu correr no meu máximo, né? Mas para aquela distância que é a do teste, né? Porque senão eu posso sair numa velocidade super alta, mas que eu vou correr 100 metros e vou parar, né? Então, eu posso correr lento e chegar no final do teste e falar assim, nossa, mas acho que eu sobrei aqui, tô com energia sobrando ainda. Não, né? Então o aluno precisa se conhecer, então a gente conversa bastante disso, a gente faz o treino, um treino sem o relógio, treino sem ainda delimitar você vai correr no pace X, Y, Z. Não, tu vai correr e vai me falar pra mim, o que se sentiu? Pra você, esse treino aí foi o quê? Foi um leve? Foi pesado? Foi forte? Deixa a pessoa se entender com ela mesma e perceber o que ela sentiu no teu corpo. No começo, às vezes ela acha que foi tudo leve, mas depois ela começa a perceber, então beleza, isso aqui é leve, então corre um pouco mais forte pra gente ver. Só que daí a pessoa vai correr forte, basicamente não correu mais forte do que aquilo anterior, então aquilo anterior não foi o leve, já foi forte. Daí ela fala assim, então beleza, então eu sei que isso aqui é o forte. Então pra leve é um pouquinho mais lento. Assim, ou não, a pessoa pode falar assim, não, então realmente eu consigo correr o mais forte que isso aqui, e aí ela vai entendendo, né? E ali, depois, até para fazer o teste, a gente faz ali, a pessoa já faz mais bonitinho o teste, né? E aí já consegue delimitar as zonas. E quando a gente coloca lá no treino agora, a pessoa correr em Z2, a pessoa sabe o que é correr em Z2 e sabe também a importância disso aí, né? Sim. Então, tudo isso é um trabalho. Gil, bastante coisa, né? Bastante coisa. Olha, eu acho que a gente vai ter aí alguns episódios para se aprofundar em algum desses tópicos que a gente falou. Então, basicamente, isso aqui foi um resumão, né? Um episódio introdutório para explicar o que são esses limiares fisiológicos, né? E já explorando algumas características, mas a ideia é a gente ter novos episódios que a gente se aprofunde um pouco mais em cada um desses tópicos, né? O que são as ondas de treinamento, por que a gente não usa a frequência cardíaca, né? Porque muita gente, usa a frequência cardíaca ali, por que a frequência cardíaca não é um bom preditor de intensidade, e a gente vai explicar isso, por que a gente prefere muito mais a PSE e a velocidade crítica, né? E se aprofundar aí, né, nos tipos de treino, eu acho que vai ser interessante. Gil, Exatamente. eu acho que vamos falar da assessoria. Então assim, galera, para quem está ouvindo aí, chegou até aqui, espero que tenha gostado, que a gente tenha conseguido contribuir e precisando de ajuda, precisando, né, querendo melhorar, evoluir na corrida, com atendimento ali realmente personalizado, individual para você mesmo, né? Então pode procurar a gente, né? Pode mandar uma mensagem, pode acessar nossas redes sociais, então Instagram ali, @traillife assessoria. O meu Instagram é @gilleder, né? Tem o Gil também, @gilleder, Gil com H, Gil com H. H de hidrogênio. é, H de hidrogênio. A gente vai deixar os É, links aqui na descrição, isso. né? Uhum. E assim, Gil, eu acho que hoje, para quem corre simplesmente por qualidade de vida, né? Não importa, eu acho, a zona que você corre, o importante é correr. Mas para quem quer performance, eu acho hoje dificilmente você consegue evoluir sem você ter um acompanhamento profissional, né? Sem você ter ali uma assessoria. E a Trail Life, ela atende aí alunos do Brasil todo, né? A gente trabalha aí de forma online. Então, quem tem interesse em treinar e está procurando uma assessoria
principalmente que trabalha aí baseado em evidência científica, né? A gente procura, né, buscar na literatura, buscar, né, em artigos, em estudos, o estado da arte, aquilo que realmente vai trazer resultado pro aluno. E a gente costuma falar aqui que a gente não vende planilha, né? Porque muitas vezes vão ouvir aí, né? Ah, planilhas de treino. A gente não trabalha com planilha, a gente não vende planilha, a gente vende assessoria. A gente faz uma mentoria com nossos alunos, né? A planilha, ela é só um dos instrumentos, né? Ela é um item, né? Porque se a gente só vender a planilha e não ensinar o aluno a utilizar ela, a dar esse suporte, a dar esse acompanhamento, a fazer as reuniões, em fazer esse bate-papo, em conversar com o aluno, né? É, o aluno também não vai evoluir, porque só com a planilha ali ela não faz nada, né? A planilha é só né? Corre tantos quilômetros na intensidade e tal, mas muitas vezes o aluno dele não sabe identificar essa intensidade, né? Então, das nossas características é justamente isso, né? A gente não vende a planilha, a gente vende uma assessoria completa, né? E a planilha é só um instrumento que o aluno vai utilizar ali para treinar no dia a dia. E Gil, para quem é ouvinte do podcast chegou até aqui, tem desconto, aquele 10%? Exatamente, galera. Então, assim, e até para quem tá ouvindo ali até o dia 30, esse mês vai até o dia 31, do 4, De a gente tá com 2025. uma promo de 2025, né? Esse mês vai até o dia 30. Então vai até o dia 30, a gente tá com uma promoção, galera. E assim, vai surpreender vocês em assim, tudo que vocês vão receber pelo valor que está sendo oferecido ali nesse até dia 30 de abril. Então a gente está com a promoção. Os 3 primeiros meses, galera, vocês vão receber com 30% de desconto, de 20%? 30% de desconto. Em todos os 30% de planos. desconto em todos os planos. Então é uma oportunidade única até o dia 30 do 4. Se eventualmente você está ouvindo já depois do dia 30 do 4, se você entrar em contato conosco falando que você veio pelo podcast, aí você recebe 10% de desconto, né, em todos os planos também. Nos primeiros 3 meses. Nos 3 meses, galera. É isso, gente. É uma oportunidade para você experimentar. E assim, 3 meses sem compromisso. Então, experimenta, vê se curte, se gosta, se faz sentido para você. E aí, né, se você achar que realmente faz sentido, aí a gente dá continuidade aí no trabalho, tá? Gente, se vocês chegaram até aqui, provavelmente é porque vocês gostaram do bate-papo. Então, aquele protocolo de sempre, né? Curta, comente, indique para os seus colegas, compartilhe aí nas redes sociais. Deixa aí o seu comentário, o que você achou desse podcast. E deixa aí no comentário, né? O que você quer, o que você achou do episódio, o que você quer saber mais, né? As suas dúvidas, o que a gente pode contribuir aí de temas para os próximos episódios, que a gente vai ler todos os comentários e aí vai pegar essas dúvidas aí de vocês para trazer aqui em conversa nos episódios seguintes. Tá certo? Perfeito. Gil, mais alguma coisa? É isso, galera. Só queria agradecer novamente para quem acompanhou aí, quem assistiu a gente pelo YouTube, quem ouviu a gente pela alguma outra plataforma, Spotify e tudo mais, até se puder avaliar a gente ali, ajuda bastante, né? E também ajuda a entregar mais isso aí para outras pessoas também queiram escutar ou ouvir, né? E compartilha também lá com a tua galera, com o teu grupo de corredor, enfim, estamos aí para isso. É isso Tá aí. bom? Então, agradeço, um abração aí e até a próxima. Isso aí, Gil. Valeu, um abraço, galera. Até a próxima, até mais. Tchau, tchau.